Amém. Nós iniciamos essa série A Fonte na semana passada e hoje eu quero dar continuidade. Acredito que no próximo domingo, se Deus permitir, nós concluímos essa série. Mas a série A Fonte, ela está baseada no texto de Isaías 26, verso 4, onde Isaías fala: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Isaías ele está falando para nós duas coisas tão importantes. Primeiro, para nós confiarmos, e ele fala quando que nós devemos confiar. Confiar no Senhor para sempre. Nós devemos confiar para o Senhor continuamente. Não é algo que nós fazemos apenas em alguns momentos da nossa vida. Não é confiar no Senhor só quando tudo está dando errado. Não é confiar no Senhor só quando a minha conta bancária está em positivo, está cheia de dinheiro. Não é confiar quando tudo vai bem. Não é confiar em alguns momentos, mas é ter esperança, é ficar seguro. É você estar seguro sempre. Sabe quando você vai num local desconhecido? Talvez você vai para uma outra cidade, talvez você pode ficar preocupado. Eu lembro da primeira vez que a Fábio e eu nós fomos para o Rio de Janeiro, e aí nós fomos de ônibus numa excursão, pegamos um hotel, e aí nós todo animado, vamos conhecer, né, os pontos turísticos, vamos lá ver a praia, e aí a gente estava descendo no hotel, e o rapaz da portaria falou: ei, onde vocês estão indo? Vamos caminhar na praia, vamos jantar, vamos sair. Volta pro quarto lá, ó, tira a aliança, sai sem carteira, não leve nada, aqui é muito perigoso. E aquilo entrou um medo no nosso coração. Um medo tão grande que a gente voltou, guardou as coisas lá e saiu todo preocupado, não sabia nem se ia muito longe, já ia voltar, porque nós estávamos com muito medo. Mas o Senhor lhe está dizendo, ó, coloque a sua confiança não nas circunstâncias, não no lugar aonde você está indo. Depois nós fomos para São Paulo e se você olhar aqui do interior, né, nós olhamos e pensamos assim, nossa, São Paulo é uma loucura, aquele trânsito, é só violência, é só coisa ruim acontecendo. E nós ficamos 5 anos lá e nada aconteceu de ruim para nós. Porque nós aprendemos a colocar nossa confiança no Senhor. Então não é colocar a confiança no Senhor só quando você está lá, você está num lugar tudo fechado, tudo certinho, num lugar seguro. Mas é quando você está num lugar perigoso também, mesmo que você esteja dentro de uma cova de um leão, você pode falar: Senhor, a minha confiança está em Ti, a minha confiança não está nos homens, eu confio em Ti, somente o Senhor é a minha rocha eterna. Na semana passada, nós caminhamos aqui pelo texto de Jeremias capítulo 2, no verso 13, e nós respondemos uma pergunta: quem é a sua fonte? Esse foi o tema da primeira mensagem. E lá nós falamos que a primeira coisa, o homem, ele abandonou a fonte. Deus, ele nunca nos abandona. Quem abandona Deus é o homem que decide se afastar de Deus. Foi assim desde o Éden, quando Adão ele pecou, ele se afastou de Deus, ele se escondeu de Deus. Nós vemos no decorrer das Escrituras que sempre Deus precisa ir ao encontro daqueles que estão longe dos seus caminhos, aqueles que se afastam. Só que o Senhor também tem um princípio. Ele fala: se achegue a mim e eu vou me achegar a você. Você precisa tomar um passo, você precisa tomar uma decisão. No decorrer da mensagem, nós entendemos que há um concorrente de Deus. Esse concorrente se chama Mamon. Na Bíblia, o Senhor mostra que Mamon, ele concorre com o senhorio de Jesus. Ele concorre com aquele Senhor a quem nós pertencemos, a Jesus Cristo, ou nós pertencemos a Mamon? Onde nós colocamos a nossa confiança? Em Jesus ou em Mamon? Nós confiamos nas riquezas, no bem, naquilo que Mamon, entre aspas, pode nos oferecer, ou fala que pode nos oferecer, porque sabemos que ele fala que pode nos dar algo que somente o Deus verdadeiro pode nos dar. E o último ponto foi que Deus sempre quis ser a nossa fonte.
E continuando essa mensagem, desde o Éden, nós olhamos e vemos que tem um rio, ele vai indo, até Apocalipse tem o mesmo rio, nós vemos o que o Senhor ele está fazendo. O Senhor ele diz lá em Jeremias 2,13 que o povo cometeu 2 pecados, abandonaram a Deus a fonte de águas vivas, cavaram para si cisternas, mas estavam rachadas e não podiam dar água. Nós falamos aqui que o homem, ele abandonou a fonte que é imutável. Deus nunca muda, mas nós mudamos conforme Deus muda o canal. Talvez pode mudar a nossa confiança e nós não aceitamos. Hoje nós vamos meditar sobre em qual rio você está vivendo. Em qual rio nós estamos vivendo? Nós vamos caminhar aqui por 3 rios e todos nós moramos ou pertencemos ou vivemos à beira ou em um desses rios. Qual é o rio que eu estou vivendo hoje? Pode ser que esse rio que você está vivendo hoje não é o mesmo rio que você viveu ontem e não é o mesmo rio que você vai viver amanhã. Mas Deus ele tem um plano para que todos nós venhamos viver no 3º rio. E no decorrer dessa mensagem eu quero falar para vocês sobre esses rios, para que nós possamos identificar qual é o rio que eu estou vivendo e qual é o rio que Deus gostaria que eu vivesse, para que todos nós vamos navegar e entrar nesse rio. Amém? Amém, igreja? Amém. É domingo de manhã, hein? Vamos dormir só depois do almoço. Amém. Eu conheço um pastor, esse pastor, ele desde a minha conversão, tem sido algo, os ensinos dele têm mudado tanto a minha vida. O pastor Craig Hill, ele é um pastor dos Estados Unidos e ele tem ensinos poderosos. E desde que eu me converti, eu tive acesso a todo o material dele. E por último, ele estava ministrando na África. E quando ele estava ministrando lá, o Senhor trouxe para ele uma figura que descrevia como administrar os recursos financeiros. E ele nos diz, né, que uma montanha, ele viu uma montanha muito grande, uma montanha muito alta, e no pico daquela montanha existia um rio. E esse rio ele descia. Acabou a pilha? Amém. Estamos me sabotando hoje. E aquele rio, ele descia daquela montanha e ele atingia. Vai dar certo. Aquele rio, ele descia daquela montanha. Amém? Aquele rio, ele descia daquela montanha e ele desaguava em 3 homens. Havia 3 homens que recebiam daquele rio. E cada um daqueles homens tinha uma mentalidade. O primeiro homem que aquele rio chegava, ele tinha uma mentalidade que a qualquer momento a água daquele rio pudesse secar. A qualquer momento a água daquele rio iria secar e ele iria ficar sem. Então o que ele fez? Ele teve a brilhante ideia de construir uma represa. Ele foi lá e construiu uma represa para si e ele começou a acumular água. E conforme ele acumulava água, ele olhava aquela água acumulada e para ele tudo que ele tinha era aquela água que ele conseguia acumular. Só que como ele fez uma represa, todos os moradores, todos os vilarejos que estavam para baixo dele não conseguiam receber água, porque ele fazia com que a água parasse. E quando ele olhava ali para aquela água parada, ele olhava e ele falava assim, um dia essa água vai acabar. Ele tinha medo que aquela água acabasse. E se porventura o fluxo da água aumentasse naquele rio, ele ia aumentando a sua represa, mas sempre com medo, sempre economizando para que um dia aquela água ia acabar. Algum dia ia acontecer algo e aquela água ia acabar. E havia o segundo homem. O segundo homem, ele tinha uma mentalidade parecida com a do primeiro. Só que o segundo homem, ele olhava aquela água daquele rio e ele falava assim, nossa, está vindo muita água, então eu posso gastar essa água. E ele ia lá e ele construía piscina, e ele construía um poço, e ele começava a servir e se abastecer muito daquela água lá, porque ele pensava, está vindo bastante água, eu posso gastar bastante.
Só que como ele gastava muito para ele, apenas um pouquinho que escorria para as outras pessoas, quase nada, praticamente zero. E ele ia gastando. E conforme o fluxo da água aumentava, ele ia lá e ele construía tobogã e parque aquático, ele dava um jeito de gastar um pouco mais, porque estava vindo mais. Então, se está vindo mais, eu posso gastar mais. E ele gastava cada vez mais. Ele ia lá e construía tudo para ele, para o desfrute dele, para que ele pudesse satisfazer todas as maneiras que ele desejava utilizar. Então esse homem aqui, ele vivia construindo coisas, né, para suprir as suas necessidades, sem pensar nas outras pessoas dos vilarejos que estavam lá para baixo, as outras cidades que estavam para baixo, apenas recebiam um pouco de água. E também havia o terceiro homem, e esse terceiro homem eu vou falar daqui mais um pouquinho, eu continuo essa história e eu falo para vocês qual era a mentalidade desse terceiro homem. A nossa vida cristã, ela não é determinada por aquilo que nós possuímos. Nós vivemos em uma sociedade que ela diz assim, aquela pessoa que tem mais riquezas, que tem mais bens, que tem mais posse, ela tem mais poder. Não é assim só na vida das pessoas, é assim também nas nações. Qual é a nação mais poderosa? Aos olhos humanos, a nação mais poderosa é aquela que tem mais recursos financeiros, aquela que tem um exército mais poderoso, que tem um maior poder balístico. Essa é a nação mais poderosa. E nós trazemos isso para as nossas vidas e começamos a olhar as pessoas e vemos nas pessoas o que elas têm. E quando elas têm mais recursos, quando elas têm mais dinheiro, porque por causa desse recurso, por causa desse dinheiro, então nós achamos que aquela pessoa é poderosa. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Isso é um olhar mundano. Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, dos nossos bens, da nossa riqueza para mostrar o poder. Nós vemos isso em toda a Escritura, em todos os homens que Deus utilizou. Tantos homens que tinham muitas posses, muito dinheiro, como Abraão, como Isaac, como Jacó, que eram homens ricos de posse, mas também vemos isso na vida de Gideão, que se considerava o homem mais pobre de toda aquela região, da família mais pobre, o menor da sua casa, mas o Senhor ia lá e utilizava ele. Então essa forma de nós olharmos o mundo é uma visão mundana. Nós precisamos olhar como Deus nos vê, e Deus não olha para nós olhando aquilo que nós temos. Ela é determinada por aquilo que nós somos, por aquilo que Deus falou que nós somos. Todos nós estamos vivendo de uma forma, de um desses rios aqui que nós vamos caminhar e vamos estudar sobre eles. E eu quero meditar com você o que Jeremias está dizendo, ou o que Deus está dizendo através do profeta Jeremias, para poder explicar para vocês o desafio que nós temos de encontrar qual é o rio que nós estamos e qual é o rio que Deus quer que nós estejamos. A palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 17, no verso 5, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, que traz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, em uma terra salgada, onde vive ninguém. Olha que forte essa palavra aqui, ó. Não verá quando vier algum bem. Nós paramos e começamos a observar as nossas vidas e muitas vezes nós temos uma mentalidade de escassez. Muitas vezes nós olhamos só aquilo que está faltando, aquilo que deu errado, aquilo que não está acontecendo. E nós paramos de olhar para ver o bem. Ainda essa semana, o Senhor ministrou o meu coração sobre essa confiança, de confiar no Senhor, de você olhar e ver o que está acontecendo. Nós temos os nossos filhos, e os nossos filhos, eles estavam em casa brincando, e de repente nós, chegando em casa, era para eles estarem tomando café, e eles têm a brilhante ideia de fazer um churrasco, de acender a churrasqueira. E eles viram
como que o papai vai lá e acende a churrasqueira e eles falaram, agora eu vou lá e eu vou mexer naquilo que o papai falou para eu não mexer. E eles pegam um maçarico para fazer o fogo, só que a hora que acende o maçarico eles se assustam e o maçarico cai no chão e aquele gás começa a se espalhar e o fogo pega ali no chão, pega na água que eles tentam jogar para apagar o fogo. E eles pegam e de repente jogam para fora aquele maçarico pela janela, jogam o maçarico fora. E nós chegamos bem nesse momento e o Senhor ministrou o meu coração. Que eu, no primeiro momento, fiquei bravo. Né? Por que foram mexer onde não era para mexer? E aí a gente vai lá, corrige, disciplina, ensina de novo o que não pode fazer. Mas aí o Senhor falou assim, pega as câmeras, vai dar uma olhadinha. E eu fui olhar nas câmeras o que tinha acontecido. E eles estavam lá brincando, foram fazer o fogo. Só que quando eles se assustaram e aquele maçarico caiu, eles ficaram assustados porque veio fogo. Só que um já teve a ideia de ir pegar e encher um balde de água para apagar o fogo. Teodoro, que é maior, ele pegou o maçarico na mão e ele jogou para fora da janela. Isso é o cuidado do Senhor, isso é aquilo que Deus colocou no coração dele. Imagina se aquele fogo está ali dentro de casa, perto de lenha, perto de madeira, perto das coisas que facilmente poderia pegar fogo em toda a casa. E a gente só vê o que deu errado, só vê as coisas erradas. Mas o Senhor falou assim, olha as mãos dele, ele pegou no fogo, mas ele não se queimou. O Senhor fala na sua palavra, vocês vão passar pelo fogo, mas o fogo não vai queimar. O Senhor, Ele está cuidando. Quais são as coisas de errado que aconteceu essa semana na sua vida, que você reclamou, que você murmurou, que você falou está faltando? E o Espírito Santo talvez está tentando te mostrar de outra forma como aquilo está acontecendo. As coisas boas do outro lado. Olha, não queimou a mão. Não queimou a mão, o maçarico derreteu inteiro. Imagina o calor que estava naquele maçarico. Mas ele pegou com as suas mãozinhas e ele não queimou. Deus, ele está mostrando para nós algo que ele faz. O Espírito Santo, ele nos mostra aqui que essa palavra, confiar, é a palavra batá. No hebraico, ela diz confiar, sentir seguro, depender de alguém ou algo. É estar confiante, ter esperança, estar despreocupado por causa da segurança. Olha a diferença aqui de Jeremias para Isaías. Isaías é uma ordem, confiem no Senhor. Coloquem a sua confiança, a sua esperança, a sua expectativa, tudo no Senhor. Mas Jeremias, ele está dizendo assim, maldito o homem que confia. É uma hipótese. Pode confiar. Essa palavra homem ali, no original, é a palavra Adam, que se refere à humanidade. O Senhor, ele está nos mostrando que não é eu confiar no meu próximo, não é que eu não posso confiar em ninguém. Olha, tá vendo? A palavra do Senhor está dizendo para não confiar nas pessoas. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra do Senhor está dizendo, olha aqui, maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. O que faz eu me afastar do Senhor? Confiar naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso resolver por mim mesmo ou através de outra pessoa. Quando eu coloco a expectativa, a esperança ou a confiança em outra pessoa, eu vou pedir para o pastor orar por mim, porque o pastor, ele intercede lá e dá tudo certo. Não, queridos, o meu poder de oração é igual ao seu. A autoridade que Jesus me deu para expulsar demônio é igual a que Ele deu para cada um de vocês. Nós não somos maiores porque estamos aqui em cima numa plataforma. Nós somos todos iguais perante Deus. Só tem um mediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Então, a diferença de eu orar em nome de Jesus e você orar em nome de Jesus não tem diferença alguma. Nós precisamos exercitar o que a palavra do Senhor está dizendo para nós exercitar. O problema é quando nós colocamos a confiança. E aí nós entramos nesse primeiro rio. Esse primeiro rio aqui, ele parece que é pequeno. Aquele homem fez uma represa.
Parece que é pequenininho, mas esse pequeno rio cabe milhares de pessoas. Milhares de pessoas estão presas na escassez. Milhares de pessoas estão presas no rio da escassez. Há um monte de pessoas sendo escravizadas por Mamon, há um monte de pessoas vivendo um deserto de sequidão, há um monte de pessoas com medo da falta, com medo de amanhã, o que vai ser amanhã. Sabe, queridos, as características dessas pessoas que vivem nesse rio nunca é o suficiente. Sempre o mês, o dinheiro, o salário acaba antes de acabar o mês. Nós precisamos entender que o Senhor ele tem algo diferente. Essas pessoas que estão vivendo nesse rio nunca sentem paz. Sempre aquela agonia. O que vai ser amanhã? O que eu posso fazer? O que vai faltar? Essas pessoas sempre vivem com medo. A palavra dominante desse rio é e se? E se o dinheiro acabar? E se faltar? E se o rio secar? E se eu perder? E se eu não conseguir mais esse emprego? E se quebrar? E se adoecer? E se? Sempre nós vivemos na dúvida. As pessoas que vivem nesse rio, elas sempre vivem na dúvida. Olha o texto que diz lá em Êxodo capítulo 16, do verso 1 ao 3. Israel, ele acabou de atravessar o mar. Ele acabou de ver a mão poderosa de Deus. Ele tinha atravessado o mar, visto tantos milagres que o Senhor tinha feito, as 10 pragas que tinha mandado para o Egito, mas no povo de Deus nenhum mal tinha acontecido. Eles viam o poder de Deus. Mesmo assim, olha o que eles falam: quem dera a mão do Senhor tivesse nos matado no Egito. Eles olham para aqueles milagres que o Senhor fez. Abriu-se o mar, eles atravessaram a pés enxutos. O exército do inimigo estava atrás ali, morto. Mas eles chegam do outro lado e eles falam: ai, quem dera que o Senhor tivesse nos matado. Eles esquecem daquilo que Deus tinha feito. Eles colocam os milagres para trás. Jeremias, ele nos fala em Lamentações capítulo 3, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O povo que vive no rio da escassez nunca traz à memória o que pode dar esperança. É só se faltar, está faltando, tá ruim, tá desse jeito, sempre vai reclamando. O medo continuava dentro daquele povo. Eles já tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Aí o Senhor vem no verso 4, e o Senhor começa a falar assim, eu vou trazer pão do céu, eu vou trazer o maná para vocês, eu vou alimentar vocês, vocês não vão mais sentir fome. E o Senhor vai lá e instrui eles, como que vocês vão fazer para pegar esse maná? Olha, vão lá, é à vontade, tá bom? Mas se deixar no prato, será cobrado. Você já leu essa frase? Já leram, né? Já foram em algum restaurante que é livre. O pecado não é você comer bastante, o pecado é você desperdiçar. Tem umas frases, não está na Bíblia, mas tem umas frases que diz assim. Deus ele está falando assim, vocês podem pegar a porção que vocês vão comer no dia. Para amanhã, não peguem nada. E o que o povo fez? No primeiro dia, foi lá, buffet livre, à vontade, vou fazer minha marmita e vou levar para casa. Porque quem disse que amanhã vai ter? Então eu vou guardar para amanhã. E para surpresa deles, no dia seguinte, estava cheio de bicho. Não prestava. Porque o que o Senhor queria era mudar a mentalidade de escassez daquele povo, a mentalidade de escravo que eles tinham. O Senhor estava falando, pare de confiar naquilo que vocês estão vendo e confie naquilo que eu estou fazendo. Eu não falei para vocês que vocês vão ter todos os dias. Na sexta-feira vocês podem pegar a porção dupla. Na sexta-feira, hoje é para pegar uma porção só. Só pegue aquilo que vocês vão comer. Quando Jesus Cristo vai nos ensinar a orar em Mateus capítulo 6, o que ele fala? A oração mais conhecida mundialmente. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
Ele ensina um princípio aqui que talvez você nunca entendeu. O pão nosso de cada dia é o pão diário. Jesus não está falando, olhem pelo pão da semana. Eu vou domingo lá no culto e eu vou orar para que eu tenha uma semana extraordinária, uma semana abençoada, uma semana maravilhosa. Você vai ter uma semana abençoada, maravilhosa, extraordinária, desde que diariamente você tenha um encontro com aquele que é a sua fonte, com aquele que é o provedor, com aquele que é o Deus, que é o nosso Pai, todos os dias. É assim que Jesus nos ensinou. Diariamente nós precisamos ter um encontro com Deus. Esse povo aqui, eles estavam olhando e achando que Deus não estava mandando o suficiente para eles, mas Deus só estava querendo mudar a mentalidade. Sabe, quem vive nesse rio acredita que amanhã Deus não vai cuidar. Que se Deus cuidou hoje, eu preciso guardar, porque amanhã eu não sei se vai ter. Um outro texto que nos exemplifica isso, Números capítulo 11, verso 4. O bando de desocupados. Bando do quê? Desocupados que havia no meio deles, encheu-se de gula por outro tipo de comida. Aí acabou, agora, Senhor, só está mandando maná. Senhor, manda uma carne. Pessoal do sul lá. Só que olha o que o Senhor me chamou a atenção para esse texto. Um bando de desocupados. Há um ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo. Quando nós não temos nada para fazer, ficamos ali na rede social só deslizando o dedo. Quando nós não temos algo para fazer, nós vamos se distrair. E quando nós vamos nos distraindo, o Senhor, Ele mostra que o diabo, ele começa a colocar pensamentos na nossa mente. Ele começa a distorcer na nossa mente a forma da gente ver Deus. Eles tinham o pão do céu, mas ali eles falavam assim, se nós tivéssemos carne para comer. E o que o Senhor faz? O Senhor manda carne para eles, mas eles ficam lembrando daquilo que eles tinham no Egito. A escassez, ela não está na nossa carteira, a escassez não está na nossa conta bancária, a escassez está na nossa mente, está no nosso coração. Olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como nós temos nos imaginado, como está na nossa alma. Mateus capítulo 6, que foi o texto que nós usamos no segundo ponto da mensagem do domingo passado. O que os homens estão falando lá? O que Jesus está ensinando para aquele povo? Jesus não falava nada que eles não estivessem vivendo. Então eu imagino que Jesus, quando estava no Sermão da Montanha, falando para eles, não fiquem ansiosos, preocupados, dizendo o que comeremos, o que vestiremos, o que nós vamos fazer. O Senhor está mostrando o que era a preocupação daquele povo religioso, daqueles fariseus, a forma com que eles viviam. Eles estavam vivendo assim. Os gentios viviam daquela forma porque eles não conheciam o Pai. Eles não sabiam quem era a fonte. Mas todo o contexto, Jesus está falando, eu quero mostrar para vocês o Pai. Jesus veio para mostrar o Pai, Jesus veio para mostrar a fonte, para nós não ficarmos mais preocupados, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele nunca... Que o Senhor... Amém? Pausa para a hidratação. Amém. As pessoas que vivem nesse rio, elas nunca conseguem descansar. Elas nunca acham que é suficiente. Elas nunca celebram. Sabe aquela pessoa que por mais que ela recebeu um bom salário, um bônus, ela fala, mas só isso? Mas só isso? Poxa, mas só isso?
E aquela pessoa, ela não consegue celebrar, ela não consegue descansar, ela sempre pensa no pior cenário. Eu ganhei esse dinheiro, mas já perdi aqui e eu já vou ter que fazer daquela forma. Parece que a pessoa odeia o dinheiro, ela não tem o dinheiro ali para que ela possa usufruir, para que ela possa fazer o reino de Deus avançar, mas para ela o dinheiro parece um problema, ela sempre está preocupada por causa do dinheiro. São guiados pelo medo, pelas circunstâncias, mas Romanos 8,14 diz: e os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, não são guiados pelo medo, da falta, da escassez, da miséria. Não foi isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo para nós sairmos desse rio. Quem vive no rio da escassez nunca desfruta do que possui, porque está sempre preocupado com o que pode faltar. Sempre olha para o que pode faltar e não desfruta. Senhor, obrigado, porque eu posso respirar, eu posso desfrutar do ar que o Senhor me deu. Senhor, obrigado, porque hoje eu me alimentei, hoje o Senhor me deu o alimento. Senhor, obrigado, porque eu tive um meio de transporte para vir celebrar, para vir cultuar. Senhor, obrigado, porque hoje eu tive uma roupa para eu me vestir. Senhor, obrigado, porque eu tenho água para beber. É ser grato por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Mas as pessoas desse rio, elas não desfrutam, elas sempre estão preocupadas. Esse grupo de pessoas, às vezes no meio deles até tem algumas pessoas que elas se destacam. E elas conseguem sair desse rio da escassez. Esse rio que está ali, seco já, de repente eles falam assim: agora eu vou dar um jeito, eu não aguento mais viver nesse rio aqui da escassez, nessa represa, chega de eu ficar só juntando água e com medo que vai faltar, que vai acabar, então eu vou dar um jeito. E essas pessoas, elas entram num rio ainda mais perigoso. Existe um rio que é o mais perigoso do que o rio da escassez. Eu chamo esse rio do rio da autossuficiência. Existe o rio da autossuficiência, que é onde eu faço tudo com a força do meu braço. Deuteronômio capítulo 8, no verso 17 e no verso 18 diz assim: não digam, pois, no coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Antes se lembrem do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Olha o que o Senhor ele está dizendo aqui através de Moisés. A minha força produziu essas riquezas. O Senhor está dizendo, não digam a minha força. Mas se lembrem que é o Senhor que deu força, é o Senhor que deu sabedoria. Quantas pessoas receberam uma mensagem no seu coração, porque precisaram começar a trabalhar muito cedo? Eu não sei você, mas muitas pessoas, pelo menos da minha época eu conheço, que não tiveram uma infância. Começaram a trabalhar muito cedo. Eu com 7 anos já tinha vaca para tirar leite, já tinha mais de 200 coelhos para alimentar, precisava ajudar na renda familiar, ia lá, juntava latinha, vendia picolé, vendia pastel, vendia queijo, entregava leite no BNH. Eu fazia de tudo para ajudar os meus pais. Só que eu olhava e via as crianças brincando e eu pensava, por que eu não posso? A vida pode ser injusta. Em paralelo a isso, muitas crianças, elas podiam até ficar em casa brincando, mas elas não tinham a presença do pai, e elas viam o pai saindo trabalhar, e elas viam o pai trabalhando e pensavam assim, poxa, o meu pai está indo trabalhar, ele não tem tempo comigo, e porque ele está indo trabalhar, ele não passa tempo comigo, eu preciso também trabalhar, ter sucesso, para que o meu pai venha reconhecer. Para que aquela pessoa se sinta amada, ela começa a trabalhar e ela começa a fazer um monte de coisa. Muitas pessoas se relacionam com Deus assim. Eu só posso me relacionar com Deus se eu fizer algo. Então, no dia que eu jejuo, que eu oro, que eu leio a palavra, que eu estou com o potinho de Deus cheio, aí eu chego e falo, Deus, eu orei, eu jejuei, eu li a palavra, eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora, Senhor, me dá.
Mas o dia que eu escorrego e eu tropeço e eu caio e eu cometo algum tipo de pecado, eu me afasto de Deus. E aí eu preciso jejuar mais, eu preciso orar mais, eu preciso ir mais na igreja. E eu vou e eu faço as coisas porque eu acho que a minha autossuficiência, a minha confiança está aqui na força do meu braço, na força da minha mão, naquilo que eu faço. Porque eu faço, então agora eu posso exigir de Deus. A Bíblia fala lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que o Senhor está mostrando para nós nesse texto que muitas vezes a gente fica frustrado? Nós já aplicamos fé, né? A minha esposa e eu, ela sabe quanto que nós oramos e aplicamos fé, e aplicamos os versículos, e aquilo que nós tínhamos o desejo no nosso coração não se cumpriu, não deu certo. Mas nós aplicamos fé. E aí nós aplicando essa fé e não deu certo. Não deu certo para nós. Porque a fé não é para agradar a nós. A fé é para agradar a Deus. Então quando eu aplico fé, não é para agradar o meu coração, não é para resolver os desejos do meu coração, para que Deus responda as minhas orações, porque eu estou aplicando fé. Na maioria das vezes acontece isso. Deus, Ele dá graça, Ele traz o favor dEle, Ele cumpre a sua palavra porque Ele é fiel, porque Ele não muda, porque Ele é um Deus único, que Ele vai lá e cumpre. Mas a maioria das vezes nós precisamos entender que quando não está dando certo, não é porque eu não estou tendo fé suficiente, é porque a minha fé é para mostrar o meu coração grato a Deus, é para eu agradar a Deus. A minha fé, ela só tem um único objetivo, agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo. Então, Senhor, eu estou te agradando ou eu estou pedindo algo para os meus deleites? Olha para esse texto aqui. Contou-lhes então essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Que problema difícil para esse homem. Não tenho onde armazenar a minha colheita, não tenho onde guardar o meu dinheiro, ganhei dinheiro demais, o que eu vou fazer? Assim disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores,